Tudo bem, pessoal? A aula de hoje vai ser uma aula de exercício, tá? Então, vocês irão usar o livro de vocês, tá? Então, a página do livro é a página 336, tá? E aí as questões das 55 até as 66 são as questões aí de exercícios adicionais, tá? Qualquer dúvida, pode tirar dúvidas no chat, pelo chat, ou então pelo fórum de dúvidas, tá? Então, eu vou projetar aqui a minha aula. Tá? Então acompanhe aí, tá? Vamos lá então. Então, focando aqui, ó, páginas 36 até a 37, questões 55 até 66. Questão 55. Escreva as equações das reações entre o ácido nítrico e o hidróxido de cálcio. E aí ele quer saber como com neutralização parcial, total e neutralização parcial, tá? E aí é importante que vocês já tenham domínio de quem são os ácidos e quem são as bases. Então, o ácido nítrico é o HNO3 e o hidróxido de cálcio é o CaOH2. Neutralização total, então é importante analisar os íons que cada ácido e que cada base são capazes de liberar. As quantidades de íons, tá? Então vamos lá. O HNO3, eu dei destaque aqui a esse H, então eu vou utilizar como referência liberação de H+, tá? Mas o correto é H3 ou mais. Então este ácido, tá? Ele é capaz de liberar somente um H+. E aí o ânion vai ser o NO3, tá? No caso da minha base, ele é capaz de liberar 2 OH-. Então, o cargo do meu cátion vai ser o cálcio 2+, e o ânion serão 2 OH-. E aí, se vocês observarem, a minha base ela possui 2 OH-, mas o meu ácido não tem 2 H+. Então, eu vou precisar aumentar a quantidade da fórmula do meu ácido para equilibrar. E aí eu vou dobrar a quantidade do meu ácido. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. E aí, então, eu vou passar a ter a possibilidade de liberar 2 H+, ou 2 H3 ou mais, para reagir com os dois íons OH-. E aí eu ter como produto a neutralização total da minha base, tá? Nesse processo. Então prestem atenção, eu vou produzir nesse caso 2 moléculas de água. Então prestando atenção nos íons. A minha base sempre vai liberar o cátion, então meu cátion aqui vai ser o Ca2+. E para o meu sal, a minha base vai ser a fonte do cátion do meu sal. E o meu ânion vai vir sempre do ácido. Então, no caso aqui, vai ser o NO3-. Então, eu tenho 2 cargas positivas para o meu cátion e uma carga negativa para o meu ânion. Então, para equilibrar essas cargas, se eu simplesmente pegar esse 2 e colocar aqui, eu estarei dobrando a quantidade do meu ânion, passando a ter 2 cargas negativas que equilibram as 2 cargas positivas do meu cátion. Então, meu sal formado vai ser o Ca, abre parênteses, NO3, fecha parênteses 2, e como produto também 2 moléculas de água. Então, este sal formado é um sal neutro, tá? Neutralização parcial. Então, é a mesma reação, eu repito a reação, só que na hora de fazer o balanceamento, eu não vou aumentar a quantidade do meu ácido. Eu vou simplesmente manter do jeito que está aqui. Então, nesse meu caso aqui, ó, vai acontecer a liberação de um H+, que dos meus 2 OH-, ele vai só neutralizar um. Então, o que vai acontecer? No meu cátion, vai ainda sobrar um OH. Então, observe o que vai acontecer aqui. Ó. Como ele vai liberar um H+, ou um H3 a mais, então eu vou neutralizar só um OH- da minha base. Então, vai ainda sobrar no meu cátion ainda um OH. E aí vocês podem pensar, para não ter dúvida depois, na seguinte lógica. O meu cátion é o cálcio, 2+, quando a neutralização é total. Mas quando a neutralização é parcial, ainda sobra um OH. Então eu tenho um cátion que tem 2 cargas positivas, o cálcio 2+, que continua com um ânion, o OH- junto. Então, desse equilíbrio entre as cargas, acaba sobrando uma carga positiva. Então, por isso que o meu cátion aqui, para a produção do meu sal, vai ser o CaOH+, beleza? O meu ânion continua o mesmo, o NO3.
Então, na hora que eu equilibro aqui a quantidade, tem um cátion e um ânion. Então, meu sal vai ser o CaOH, NO3, mais uma molécula de água. Então, este sal formado, ele tem uma característica de ter um OH ainda na estrutura do meu sal. Então, ele é um sal básico. Tá? Questão 56. Água dura é uma denominação usada para classificar uma amostra de água que contém íons de cálcio, magnésio e ocasionalmente ferro nas formas de cloreto, bicarbonato e sulfato. O método analítico usual para medir a dureza da água é através da titulação com EDTA 2-. Quem é esse EDTA? O nome oficial do EDTA é etileno diamim tetracético, tá? Por causa dessas duas cargas negativas aqui, ele está dizendo que essa forma está na fórmula salina. A estrutura é uma estrutura muito complexa. Então, para resumir, fica mais fácil, a gente acaba utilizando essa representação. EDTA 2-. Então, é o íon que está dissolvido em água, então é aquoso. Quando eu junto o cálcio que está dissolvido em água com ele, eu faço o processo de complexação, eles se juntam. Então, formo o cálcio EDTA. Então, o EDTA tem duas cargas negativas, o cálcio também tem duas cargas negativas. Então, forma esse sal, acaba formando esse sal. Focando no que o problema quer saber. Letra A. Apresente as fórmulas químicas para o bicarbonato de cálcio e para o sulfato de magnésio. Bicarbonato de cálcio. Todo sal sempre tem como referência o primeiro nome é do ânion e depois o nome do cátion. O bicarbonato, carbonato vem bicarbonato, carbonato. Então, carbonato vem de ácido carbônico. Então, vou colocar aqui como referência. Ácido carbônico é o H2CO3. O bicarbonato é quando eu vou fazer a ionização do meu ácido, eu só ionizo um dos meus dois hidrogênios que o ácido pode possuir, pode ionizar. Então, o carbonato é quando eu ionizo os dois. Mas aí, nesse caso do bicarbonato, é uma fórmula que tem essa característica, de ficar ainda um hidrogênio. Então, quando eu ionizo dos meus dois um, então eu formo aqui o meu ânion, tá? Do meu ácido, o meu ânion. Então, é o HCO3-, é o íon bicarbonato. E aí agora vamos juntar aqui no nome. Bicarbonato de cálcio. Então, cálcio é o cátion, família 2, então cálcio tem a carga 2-. O bicarbonato é o HCO3-. E aí, para facilitar a visualização de vocês, eu vou colocar entre parênteses, tá? Quando o íon for muito complexo. Então, no caso aqui, ó, o ânion aqui, ó, HCO3, ele é uma estrutura mais elaborada, mais complexa um pouquinho. Então, por isso que eu estou colocando entre parênteses. Então, meu ânion tem uma carga negativa e o meu cátion tem duas cargas positivas. Para equilibrar isso daí, então, eu vou ter de dobrar a quantidade do meu ânion. É a mesma coisa de pegar esse 2 e colocar aqui embaixo. Então, o meu sal formado vai ser o Ca, abre parênteses, HCO3, CO3, fecha parênteses 2. Então, essa é a fórmula do bicarbonato de cálcio. Sulfato de magnésio. É um magnésio da mesma família do cálcio, então ele tem duas cargas positivas também, tá? O íon. E o sulfato vem do ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, H2SO4. Tirando os dois hidrogênios da fórmula, fica liberando o sulfato, que é o SO4 2-. Sulfato tem duas cargas negativas, o magnésio tem duas cargas positivas, então ocorre um equilíbrio entre essas cargas. Então, meu sal formado é o MgSO4. Vamos lá. Letra B. Apresente as configurações eletrônicas dos íons cálcio 2+, e magnésio 2+. Então, primeiro de tudo, eu preciso saber o número atômico. Então, o cálcio tem número atômico 20. Por ele perder esses dois elétrons da última camada, a última camada vai deixar de existir. Então, dos meus 20 elétrons, no caso do cálcio, vou ficar com 18. Então, a distribuição eletrônica fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. O magnésio tem número atômico 12. Então, ele perde os dois elétrons também da última camada. Então, a configuração eletrônica dos 10 elétrons que sobram vai ser 1s2, 2s2, 2p6. Tá?
Passando para a próxima questão, 57, eu espero que vocês estejam acompanhando, tá, pessoal? Então, essa questão ela tem um conjunto maior de sais. Então, acompanhe aqui o raciocínio para ficar mais fácil para explicar essa questão aqui. Os elementos químicos indispensáveis para o crescimento, a floração e a frutificação das plantas estão presentes nos fertilizantes, sob a forma de sais. Alguns desses sais são fosfato de cálcio, fosfato ácido de cálcio, cloreto de amônio, nitrato de potássio e sulfato de amônio. Assinale a alternativa que contém, respectivamente, as fórmulas químicas corretas desses sais. Então, aqui eu tenho as opções. Então, vou separar aqui os sais e vou montar, então, as fórmulas de cada um desses sais aqui. Fosfato de cálcio. Então, cálcio é o Ca2+, e o fosfato vem do ácido fosfórico. O ácido fosfórico H3PO4. Então, tirando os 3 hidrogênios, fica o PO4 com 3 cargas negativas. Então, fosfato é o PO4 com 3 cargas negativas. Então, o íon mais complexo eu ponho entre parênteses. Então, observe que o cálcio tem 2 cargas positivas e o fosfato tem 3 cargas negativas. Para equilibrar essas cargas, então pego esse 3, coloco aqui na frente do cálcio. Então, vou precisar de 3 cálcio. E pego esse 2 aqui do cálcio e coloco aqui depois do parênteses. Então, a fórmula fica Ca3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses, 2. Então, esse é o fosfato de cálcio. Fosfato ácido de cálcio, ele é uma característica de um sal ácido. Então, na neutralização, acabou ficando ainda, em relação ao fosfato, algum hidrogênio na fórmula. Mas repetindo aqui, o cálcio, Ca2+, colocando aqui um hidrogênio na fórmula do fosfato, fica HPO4, 2-. Então, eu tenho um cátion que tem 2 cargas positivas e um ânion que tem 2 cargas negativas. Então, equilíbrio nas cargas, o meu sal formado, o fosfato ácido de cálcio, vai ser o CaHPO4. Cloreto de amônio. O amônio é o NH4 e possui uma carga positiva, mais. O cloreto é o Cl-. Então, o sal formado vai ser o NH4Cl. Beleza? Nitrato de potássio. Então, potássio é o K+, porque ele é da família 1, tem uma carga positiva. O nitrato, se vocês lembrarem da primeira questão, ele é o NO3-, tá? Então, eu tenho um cátion com uma carga positiva e um ânion com uma carga negativa. Então, ocorre o equilíbrio, fica KNO3, o sal, nitrato de potássio. Sulfato de amônio. Então, vou colocar entre parênteses, tá? O amônio e também depois o sulfato, que é o SO4, 2-. E aí, eu tenho um cátion com uma carga positiva e um ânion com 2 cargas negativas. Então, simplesmente pego esse 2 e coloco aqui embaixo e 1 coloco aqui no sulfato. Então, a fórmula acaba ficando, abre parênteses, NH4, fecha parênteses, 2, SO4. Tá? Essa sequência de fórmulas está presente na letra A. Tá? Então, a resposta da 57 é a letra A. Questão 58. Inspire-se nos exercícios 34 e 35 deste capítulo e a seguir elabore uma fórmula eletrônica para o íon bicarbonato. Então, vou voltar à ideia do ácido carbônico, tá? Então, o bicarbonato vem do ácido carbônico. Só que na hora de ionizar o ácido carbônico, ocorreu a ionização, a perda de só um dos hidrogênios. O outro continua na fórmula. Então, o íon bicarbonato é HCO3-. Como ele quer saber a fórmula eletrônica, então tem de analisar entre esses 3 elementos, hidrogênio, carbono e oxigênio, qual o elemento que é capaz de formar o maior número de ligações. E aí, lembrando, o hidrogênio é capaz de formar somente uma ligação, o carbono é capaz de formar 4 ligações e cada átomo de oxigênio é capaz de formar 2 ligações. Então, quem ganha aí, quem faz o maior número de ligações, acaba sendo o carbono, que são as 4 ligações. Então, ele é o átomo central da estrutura que eu vou montar aqui. Os 3 átomos de oxigênio estarão ligados diretamente ao carbono e o hidrogênio vai estar ligado a um desses oxigênios. Então, eu já vou adiantar uma informação que vai vir numa questão mais complexa mais na frente,
que é a seguinte lógica. Característica de oxiácidos é que os hidrogênios eles terão a característica, a mais frequente característica de ficar ligado aos átomos de oxigênio. Os hidrogênios formarão ligações com os átomos de oxigênio e não com os átomos centrais que tiverem na fórmula, tá? Então vamos lá. Carbono formando as suas 4 ligações com os 3 átomos de oxigênio. Então vou ter uma dupla ligação aqui, uma ligação simples com esse oxigênio que tem uma carga negativa, tá? E uma ligação simples aqui com esse outro oxigênio que está ligado ao hidrogênio. Essa estrutura é a fórmula estrutural desse composto. Como o problema quer saber a fórmula eletrônica, então eu vou ter de modificar aqui ó, esses pares de elétrons aqui, esses tracinhos por pares de elétrons, tá? E colocar os elétrons na última camada de cada um desses elementos, tá? Então como é que vai ficar aqui o problema? Então o oxigênio com os seus 6 elétrons formando a dupla ligação com carbono. Esses 2 elétrons são do carbono, esses outros também, cada um formando uma ligação simples com os outros átomos de oxigênio. E aí esse oxigênio forma 2 ligações, uma com hidrogênio e a outra com carbono, adquirindo estabilidade com seus 8 elétrons. Esse oxigênio, eu só consigo visualizar uma das ligações que ele faz. A outra ligação, que era com hidrogênio, quando ocorreu a quebra da ligação, ele ficou com a carga negativa. Então ele se transformou essa estrutura em um ânion, tá? E aí prestem atenção em uns detalhes que são importantes. O oxigênio, ao se ligar ao hidrogênio, o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Então essa ligação é uma ligação muito polarizada. E aí quando eu pego isso daqui e coloco em contato com a água, ao interagir com essa estrutura muito polarizada, é capaz de quebrar essas ligações. Então é o processo de geração das ionizações dos meus ácidos, tá? Então os oxiácidos têm essa característica comum de hidrogênio ligado a oxigênio tender a quebrar a ligação e gerar os meus íons, tá? Os meus ânions aí nesse processo, por causa dessa quebra aí da ionização das ligações mais polarizadas, que são as ligações oxigênio e hidrogênio, tá? Então os oxiácidos têm essa tendência do hidrogênio que tiver na fórmula estar ligado ao oxigênio aí da estrutura, tá? A maioria dos oxiácidos, de forma simples, tem essa característica. Questão 59. Ácido fosfórico, H3PO4, é um ácido usado na preparação de fertilizantes e como acidulante em bebidas refrigerantes. Então, os refrigerantes, para que ele fique ácido, a gente coloca o ácido fosfórico para acidular ou deixar mais ácido o refrigerante. Então, continuando. Pode ser neutralizado por uma base. Assinale a alternativa que mostra uma reação de neutralização parcial deste ácido por uma base. Então, quero analisar aí a neutralização parcial aí do ácido fosfórico com uma base. Então, vou analisar as opções aqui, dando ênfase aos sais. Tranquilo? Primeira reação, ácido fosfórico com NaCl. Essa reação não é uma reação de neutralização, porque o NaCl não é uma base, ele é um sal, tá? Então, pulando isso daí, vamos para a letra B. Ácido fosfórico reagindo com hidróxido de alumínio, então está reagindo com uma base. Mas o produto da reação permanece um OH aqui na estrutura. Então isso indica que este meu sal formado é um sal básico. Então ocorreu a neutralização parcial da minha base e não do meu ácido, que é o ácido fosfórico. Então essa questão, ele quer saber a neutralização parcial do ácido. Então essa questão não atende a esse requisito. Letra C. Ácido fosfórico, hidróxido de cálcio, produzindo um sal que é um sal neutro. Então também não atende a questão. Vamos para a letra D. Ácido fosfórico, ele é capaz de ter 3 hidrogênios ionizáveis, mas aí ele reagiu com 2 OHs dessa base aqui do hidróxido de sódio que libera cada hidróxido de sódio um OH. Então fica sobrando ainda na fórmula do meu sal o hidrogênio. Então essa reação é uma reação de neutralização parcial do meu ácido. Então essa é a resposta da questão, a letra D. Tá? Então
a questão 59, a resposta vai ser a letra D. Questão 60. A equação química que apresenta um hidroxissal como produto é encontrada na alternativa. Então, quero saber o hidroxissal. O que vem a ser um hidroxissal? Um sal com hidroxilas. Então, um sal básico. Tá? Então, eu vou analisar cada uma dessas reações aqui em função dos seus sais, tá? Para vocês perceberem as classificações possíveis de sais. Tá? Então, vou analisar uma reação de cada vez. Então, primeira reação, HCl, CaOH2, produzindo CaOHCl. Então, este sal tem OH. Então, é um sal básico ou um hidroxissal. Então, o produto aqui dessa reação, esse produto, esse sal formado, o CaOHCl, é um sal básico ou um hidroxissal. E essa é a resposta da questão 60, tá? Então, a resposta da questão 60 é a letra A. Mas eu vou continuar só para servir como exercício de classificação dos outros sais. Letra B. Então, a reação é semelhante, a mesma reação. E aí produziu aqui ó, o sal CaCl2. Esse CaCl2 é um sal neutro. Ele não é nem ácido nem básico. Próxima reação. HCl mais HBr reagindo com CaOH2. Então, observem aqui ó, que eu tenho dois ácidos reagindo com esta base. Então, quando eu tenho uma reação aqui, ó, que esses dois ácidos, cada um vai fornecer um ânion diferente para reagir com o meu cátion aqui, que vai ser o cálcio. Eu vou produzir aqui ó, um sal, e esse sal que aqui ó, é o CaClBr, é um sal duplo ou um sal misto, porque ele é fruto de uma reação, produto de uma reação entre dois ácidos com uma base. Então, eu posso também ter sal duplo quando eu reagir duas bases diferentes com um determinado ácido, tá? Em uma outra situação. Mas, continuando. Letra D. Ácido fosfórico com hidróxido de cálcio produziu aqui ó, o CaHPO4 e água, duas moléculas de água. Então, essa reação tem a característica de ser um hidrogênio-sal ou um sal ácido, tranquilo? E para finalizar essa questão 60, então H3PO4 mais hidróxido de cálcio formou aqui ó, o meu Ca3, abre parênteses PO4, fecha parênteses 2, que é um sal neutro, tranquilo? Continuando, questão 60. Essa é a questão mais difícil dessa relação aí de questões aí, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção nessa questão, que ela é complicada. Mas espero que vocês entendam direitinho e consigam compreender essa questão numa boa. Então, vamos lá. As reações entre os ácidos e as bases produzem sal e água. Então, esse é o conceito principal. Esse sal pode ser neutro, pode ser ácido, pode ser básico, pode ser duplo, então, igual eu coloquei na questão anterior. Mas vamos lá. Continuando. Tendo em vista que essas reações são de neutralização parcial, então o enfoque agora é na neutralização parcial. Indique a única opção que representa a equação da reação em que não é obtido um sal ácido ou um sal básico, pois não se trata de uma reação de neutralização parcial. Se não é neutralização parcial, então é uma reação de neutralização total. Então eu preciso analisar essas 5 reações e ver qual a reação que é de neutralização total. E aí eu vou marcar aqui agora para vocês os sais. Se vocês olharem rapidamente aqui os sais, então vocês podem olhar que na letra A eu tenho um sal ácido, na letra B eu tenho um sal básico, na letra C eu tenho um sal ácido, na letra D eu tenho um sal básico. E aí, quando vocês olham rapidamente aqui o E, vocês vão achar, acabariam achando, né, que este sal aqui, ó, é um sal ácido. Mas aí, pessoal, eu preciso que vocês prestem bastante atenção no porquê desse sal formado na letra E não ser um sal ácido, e sim um sal neutro. Tá? Então, para quem não entendeu, fique tranquilo. A lógica aqui é que vocês entendam
Então eu vou explicar o porquê disso, tá? Então eu vou dar ênfase aqui, ó, na fórmula do meu ácido, que é parecida que eu tenho aqui no problema. Então o ácido é o H3PO3. Nas relações aqui, na relação do exercício, a letra C tem o H3PO4. Tá? Então, vou usar a letra C como referência e a letra E como referência, para explicar por que um é um sal ácido e o outro não, é um sal neutro. Então, vou dar essa ênfase, tá? Letra C e a letra E, tá? Então, prestem atenção com calma aí para entender isso daí direitinho. Ácido fosfórico tem 3 hidrogênios na fórmula, H3PO4. H3PO3 é o ácido fosforoso. Ele também tem 3 hidrogênios na fórmula. Mas o que difere esses 3 hidrogênios daqui com esses 3 hidrogênios da letra I? Então vamos prestar atenção que são as quantidades de hidrogênios ionizáveis, que são diferentes. Tá? Então preste atenção nos detalhes. Quem é o átomo central no H3PO4? O fósforo. Então o fósforo vai ser capaz de formar 5 ligações aí. Essas 5 ligações serão com átomos de oxigênio. Por ter 4 átomos de oxigênio aqui, ó, eles estarão ligados a um oxiácido. Então esses 4 átomos de oxigênio vão estar ligados ao fósforo e 3 desses átomos de oxigênio vão estar ligados ao hidrogênio. Então, característica de oxiácidos é a tendência dos hidrogênios estarem ligados ao oxigênio, tá? Isso é o comum. Então, o ácido fosfórico tem essa característica. Então, observe como é que vai ficar a fórmula estrutural da molécula. Então, tem o fósforo formando uma dupla e mais 3 ligações, totalizando 5 ligações. Os 4 átomos de oxigênio ligados ao fósforo e os átomos de hidrogênio ligados ao hidrogênio aqui, ó, tá? Oxigênio ligado ao hidrogênio, 3. Então, esses átomos de hidrogênio que estão ligados ao oxigênio são muito polarizadas essas ligações. Que aí, quando eu pego esse ácido e coloco ele em contato com a água, é possível ionizar esses 3 hidrogênios, liberar na forma de H3 ou mais, tá? Que é o que o Tenente Oliveira frisa com vocês, liberar os H3 ou mais, que seriam 3 H3 ou mais, tá? Então ele tem 3 hidrogênios ionizáveis. Então por isso que na hora que eu tenho a reação com os 2 hidróxidos de lítio aqui nessa reação, ele ainda vai sobrar um hidrogênio ionizável, tá? E aí, então este sal é um sal que é um sal ácido, tá? E aí aqui, só para frisar aqui a representação. Nesse modelinho eu tenho o fósforo aqui no meio, as bolinhas vermelhas são os átomos de oxigênio, para vocês visualizarem direitinho, e cada átomo de oxigênio ligado a um hidrogênio, tá? Então esses 3 átomos de hidrogênio ligados aos 3 átomos de oxigênio são ionizáveis. Entenderam isso, pessoal? Espero que tenham entendido. Passando então para o E, tá? Então presta atenção. Eu tenho também aqui 3 hidrogênios. A quantidade de oxigênios mudou. Passou para 3 oxigênios no ácido fosforoso. O fósforo continuará sendo o átomo central. Só que na estrutura do ácido fosforoso, dos meus 3 hidrogênios, um vai ficar ligado diretamente ao fósforo. Então observe como é que vai ficar a fórmula aqui, tá? Então dando ênfase aqui ao ácido fosforoso. Então um hidrogênio está ligado diretamente ao átomo de fósforo. Os outros 3 oxigênios que tem estão ligados aí ao fósforo, tá? E aí eu tenho a ligação hidrogênio-oxigênio em 2 casos. Então, esses 2 oxigênios ligados ao hidrogênio serão ionizáveis. Esse daqui, ligado diretamente ao fósforo, não será ionizável, tá? Então, só para deixar claro isso. Por que ele não vai ser ionizável? Porque o fósforo e o hidrogênio têm o mesmo valor de eletronegatividade, valor 2,1. Então, essa reação é uma reação que não é polarizada de verdade. Então, quando entra em contato com a água não consegue quebrar essa ligação quando interage com a água. Somente as ligações entre oxigênio e hidrogênio, que são mais polarizáveis,
que acontece então a ionização. Então, frisando essa ideia, H3PO3 é um ácido que tem 3 hidrogênios, mas ele só tem 2 hidrogênios ionizáveis, tá? Um deles não é. Então, por causa disso, quando reage com os 2 hidróxidos de potássio aqui, ó, os 2 hidrogênios ionizáveis são totalmente neutralizados com os 2 OHs. E aí produz 2 moléculas de água. E aí, se vocês quiserem visualizar aqui, ó, de uma outra forma, os 3 hidrogênios estão aqui. Um ligado diretamente ao fósforo, esse hidrogênio não seria ionizável. Então eu tenho 2 hidrogênios ionizáveis que podem reagir com os 2 OHs e aí então eles serão neutralizados. Mas esse daqui ligado ao fósforo não. Então ele sempre vai acompanhar o restante. Então o ânion aqui ó, vai ser o HPO3 com 2 cargas negativas. Por isso que eu vou precisar de 2 potássios aí nessa forma. Então a resposta da questão 61 é a letra E, beleza? Porque este sal é um sal neutro, tá? É um sal neutro, porque este hidrogênio, por ele estar diretamente ligado ao fósforo, ele não é ionizado. Então, por isso que eu quero que vocês guardem isso. Essa questão é a mais difícil da relação das questões, porque ela trata de um caso diferente, que é a questão de uma estrutura que seria prevista a ideia de liberar 3H+, mas por causa desse conceito de ionização, um desses hidrogênios não pode ser ionizado. Tá? Então a resposta da questão 61 é que essa reação é uma reação de neutralização total dos meus 2 hidrogênios ionizáveis do meu ácido com os meus 2 OHs da minha base. Tá? Passando para a próxima questão. 62. As fórmulas FeS3, H2SO3, KHSO4, H2S e K2SE representam, respectivamente, as seguintes substâncias. Então, eu quero saber os nomes dessas substâncias. Então, a primeira substância, Fe2S3, tem a característica do seguinte: o S só é sulfeto e o F, ferro. Então vai ser sulfeto de ferro. Mas qual é a carga do ferro? O ferro pode ter 2 cargas, ou ele é mais 2 ou ele é mais 3. Para descobrir, é só subir esse valor 3 para cá. Então o nome desse sal aqui ó, vai ser o sulfeto de ferro 3. O próximo substância não é um sal, é um ácido. H2SO3. Se fosse um 4 aqui, seria ácido sulfúrico. Como é um 3, é o ácido sulfuroso. Próxima substância, KHSO4. Então ele veio do ácido sulfúrico, então ele vai ser um sulfato. Tem o hidrogênio, então vai ser sulfato ácido de potássio ou sulfato monoácido de potássio. Tá? Ele poderia ter esses 2 nomes. Vamos continuar aqui. H2S. Então, se vocês observarem, o primeiro caso aqui, ó, o sulfeto que eu tinha aqui também pode ser usado o nome sulfeto. Então, vai ser sulfeto de hidrogênio. Esse é o primeiro nome que ele recebe. Como essa substância, em contato com a água, se ioniza, então é também chamado de ácido sulfídrico, tá? Porque é um hidrácido que não tem oxigênio na sua forma, é o hidrácido, beleza? Continuando. K2S. Então, o enxofre e o selênio pertencem à mesma família. Então, aqui era sulfeto, então aqui vai ser um seleneto. Seleneto de potássio, beleza? Essa sequência de nomes aqui é a letra A. A resposta da questão vai ser a letra A. Questão 53. Brasilianita é um raro mineral que foi descoberto em 1945, em Conselheiro Pena, Minas Gerais. Em sua composição aparecem os cátions sódio e alumínio e os ânions fosfato, CaPO4 3- e hidroxila. Sua fórmula é o NaAl3, abre parênteses, PO4, fecha parênteses 2, abre parênteses, OH, fecha parênteses, X. E aí então ele usou esse X aqui, ele quer saber o X.
na qual podemos afirmar que o valor do X é. Então, essa substância, eu vou repeti-la aqui embaixo e vou separar os íons para vocês visualizarem a questão das cargas. Então, o primeiro íon que eu tenho aqui, ó, a fórmula sempre inicia com os cátions e depois vem os ânions. O primeiro íon aqui é o sódio. Então, sódio da família 1, então sódio 1+. Depois vem o alumínio, que são 3 alumínios. Cada alumínio tem 3 cargas positivas. Então, são 3 alumínios com 3 cargas positivas. PO4 são 2 PO4 e cada PO4 tem 3 cargas negativas. Tá? O OH, eu não sei a quantidade, é uma quantidade X, e o OH tem uma carga negativa. Tá? Então, eu destrinchei aqui os meus íons. Tá? E aí repeti aqui a fórmula. Então, vamos analisar aqui, observando a questão dos íons e as cargas que eu tenho para esses cátions e íons equilibrarem e se transformarem em essa substância uma substância neutra. Tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui. Eu só tenho sódio, então tenho só uma carga positiva. Alumínios são 3 alumínios. Cada alumínio com 3 cargas positivas. Como são 3, então 3 vezes 3, 9. Então, tem 9 cargas positivas em função do alumínio. O fosfato tem 3 cargas negativas, mas são 2 fosfatos. Então, 3 vezes 2, então eu tenho 6 cargas negativas. Já o OH, ele tem uma carga negativa, mas eu não sei qual a quantidade. Então, vai ser menos X. Isso daqui tem de ser igual ao total igual a zero. Então, vamos lá. Mais 1 com mais 9, mais 10. Mais 10 menos 6, mais 4. Jogando esse x para o outro lado, então o x vai ser igual a 4. Beleza? Então a resposta dessa questão é que o valor de x é o valor 4, tá? Que vai equilibrar aí as cargas e transformar essa substância em uma substância neutra, um sal neutro. Questão 65. Os íons Ca2+, ClO- e Cl- compõem o sal de fórmula. Então, quero saber qual seria a fórmula desse sal. Então, vou pegar os íons, juntá-los, tá? E aí formar o meu sal nesse processo. Então, observe o seguinte, o meu cátion tem 2 cargas positivas, eu tenho um primeiro ânion com uma carga negativa, o segundo ânion com uma carga negativa. Se eu juntar um de cada, forma o Ca, ClO, Cl. Então, este é o meu sal formado. E essa é a resposta da questão. A resposta da questão 55 é a letra A. Questão 65, desculpa. Questão 66 agora, tá? No organismo, o fósforo é obtido pela reação de hidrólise de ânions maiores, formando o ânion fosfato, como ocorre na reação. Então, a reação é P2O7, 4-, mais água, então hidrólise quebra a molécula de água, produzindo 2HPO4, 2-, que é o ânion hidrogênio fosfato. Se o ânion hidrogênio fosfato receber mais 2 hidrogênios. Então, vou focar aqui nessa partezinha aqui, ó. Então, vou repetir toda essa parte de cima e vou depois analisar o restante. Então, vou focar nisso. 2 hidrogênios seriam 2H+, tá? Que eu vou juntar com HPO4, 2-, tá? Então, só vou olhar para o ânion, para os ânions aqui, juntando o ânion, hidrogênio fosfato, com os 2H+. O que vai acontecer com isso daqui? Este ânion tem 2 cargas negativas e esse cátion tem 2 cargas positivas. Então, só para frisando essa ideia, o correto seria usar H3 ou mais, mas só para ficar mais visível. Então, o ácido formado é o H3PO4. E este ácido é o que eu vou analisar as informações. Primeira informação. Informação 1. Forma um triácido? Sim, isso daqui, o H3PO4, é um triácido, um ácido que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Informação verdadeira. Informação 2. O ácido formado se classifica como um hidrácido? Não, isso daqui é um oxiácido. Informação falsa. Informação 3. O nome do ácido formado é ácido fosforoso? Não, esse daqui é o ácido fosfórico.
está ou estão correta ou corretas? Quais afirmativas aqui? Somente a afirmativa 1. Então a resposta da questão 66 é a letra A. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido direitinho aí as questões, mas se não entenderam, vocês podem revisar depois esse vídeo, tá? Essa aula que vai ficar postada, tá? Qualquer dúvida pode mandar pelo chat ou pelo fórum de dúvidas, tá? Um grande abraço para vocês e até mais, pessoal. Tchau, galera.